Olá, amigos da TV Zoom, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto, um programa que, como todos os outros da rede, que compõe a grade da TV Zoom, pode ser visto também pela nossa página na internet, tvzoom.com.br, e através do aplicativo de celular, a qualquer hora, em qualquer lugar. Um programa hoje muito especial, porque temos a satisfação de receber aqui em nosso estúdio o deputado estadual Conte Bittencourt, a quem eu agradeço de antemão, Conte, por ter aceitado o nosso... Sei que sua agenda é muito corrida e dividida em todo o estado. Foi uma sorte conseguir encontrar contigo aqui em Friburgo no dia da gravação e te agradeço por ter reservado esse momento para falar com o pessoal de Friburgo. Já te convido, inclusive, para você fazer uma saudação ao pessoal de casa que está nos vendo agora aqui em Nova Friburgo. Ô Márcio, a satisfação é toda minha, ter recebido o seu convite, de participar aqui pela primeira vez do programa No Ponto. Direto ao ponto. Direto ao ponto, desculpe, direto ao ponto. E numa TV que eu tenho um carinho muito especial, né, pela família da TV Zoom. Friburgo é uma cidade privilegiada por ter, né, uma TV com a qualidade, com a correção, com a firmeza, com a objetividade da TV Zoom. E programas como o seu e tantos outros, que já estive aqui em outros programas, na grade da TV Zoom, né, são importantes para conversar com a cidade sobre as questões que envolvem o dia a dia, o cotidiano do telespectador. Estou aqui com o maior prazer e não me sinto aqui convidado, sim convocado. Obrigado, Conte, te agradeço mais uma vez. E a gente podia começar, a sua história com Friburgo é longa, o nosso programa é curto, mas se você puder explicar ao pessoal de casa um pouco da o senhor é radicado, né, em Niterói, teu domicílio eleitoral é lá, mas é uma representação forte que Nova Friburgo tem na LERJ, até com raízes históricas, né? Se o senhor puder explicar para quem está em casa um pouquinho da tua ligação com Nova Friburgo, que vem de longe, seria interessante. Ô Márcio, eu sou filho da Serra, né? Porque eu sou filho de mãe petropolitana e de pai friburguense. Então a minha vida toda, desde que nasci, eu respirei o ar da montanha, né? Especialmente dessas duas cidades, onde eu intercalava a minha infância, a minha juventude, minha adolescência, enfim. Meu pai era um apaixonado por Friburgo. Veio para cá, nasceu aqui em Friburgo. Meu avô veio para Friburgo de Campos, o Conte Bittencourt, muito jovem, né, em função de um problema respiratório. À época as pessoas vinham para Friburgo com problemas pulmonares. Aqui se estabeleceu. Faleceu muito cedo, faleceu com 33 anos, não conheci. Meu pai tinha 7 anos quando o Conte Bittencourt faleceu. Teve aqui um forte envolvimento com a organização, né, dos sindicatos, dos trabalhadores da indústria têxtil. Ele, como advogado, como homem do meio jurídico, ajudou nessa constituição e, por isso, foi homenageado, depois da sua morte, com essa homenagem que nos honra muito a família. Uma das principais avenidas da cidade tem o nome de Conte Bittencourt. O meu pai foi criado por uma tia, né, em Niterói, eram 7 irmãos, o mais velho tinha 14 anos. A mãe, a vovó Maria, morreu 3 anos depois que o Conte faleceu. Então, os filhos todos muito pequenos foram criados por uma tia que abdicou da tua vida, não casou, não fez a família própria para criar os sete sobrinhos, né? E meu pai depois voltou com um sonho que ele sempre teve, que era instituir aqui uma escola de odontologia. Meu pai era dentista, odontólogo, apaixonado pela cidade. Ele tinha na cabeça colocar uma faculdade de odontologia em Nova Friburgo. E assim foi feito. Ele é um dos fundadores da FONF. Ele é o fundador, ele foi o fundador da FONF, primeiro diretor da escola de odontologia aqui. Enfim, eu tive uma sorte tremenda, né, de casar com uma mineira que se identificou com Friburgo. Minha mulher adora Nova Friburgo também. Temos casa aqui em Cascatinha há mais de 20 anos. O meu destino, né, quando sobra uma folguinha, final de semana a gente vem para Friburgo. Infelizmente não sobra tanto quanto nós gostaríamos, eu e ela. Tá? Mas quando também tem uma oportunidade de agenda profissional e política, eu estou em Friburgo. Não me é nenhum sacrifício, pelo contrário, gosto da cidade, gosto das pessoas de Friburgo, respiro bem esse ar. É uma coisa engraçada, deu uma energia diferente. Eu confesso a você que eu tenho uma energia diferente aqui nessa cidade. Eu chego aqui, né, passou ali
de Cachoeiras de Macacu, a gente começa a subir a serra, eu começo a me sentir bem. Claro, tenho a minha história toda em Niterói, sou nascido no Rio, não nasci em Niterói. Sim. Lá fui ao Rio para nascer, praticamente só. Apesar de carioca, eu sou niteroense. E meu coração se divide aí nessas duas cidades. Então, temos a mesma paixão em comum, então. Eu fiz faculdade em Niterói e voltei para Friburgo, sou louco por esse clima daqui. Conte, o senhor já é deputado há 15 anos, tinha sido vereador antes de Niterói, né? E sendo deputado há 15 anos, o senhor tem uma atuação longa de ações voltadas à Nova Friburgo. Acho que é uma boa oportunidade de prestar um pouco de contas disso. Inclusive, o setor metalmecânico, setor de moda, tem uma atuação importante sua através de uma ferramenta que tem se tornado um tanto maldita ultimamente, quando estourou essa crise estadual e foram divulgados números um tanto difíceis de comprovar com relação a incentivos fiscais. O senhor tem uma opinião bastante própria a respeito disso. Então, fala um pouquinho dos incentivos fiscais que o senhor trabalhou para que Nova Friburgo tivesse, os efeitos, resultados e também uma opinião geral sobre essa ferramenta. Olha, os meus mandatos todos sempre tiveram à disposição de Friburgo dentro do princípio republicano, independente de quem governa. Nesse momento temos um governo que eu ajudei muito e continuo ajudando e acredito muito no projeto do Renato Bravo. Acho que é um projeto que aponta um caminho com diferenças de pensamento que vinha acontecendo na cidade. Então, meus mandatos sempre tiveram à disposição, articulando aí o que era pauta prioritária para a cidade, nos momentos mais difíceis, inclusive como as chuvas de 2011. Né? A questão do metal mecânico surgiu de uma visita no meu gabinete, né, do Francisco Dastan. Sim. Francisco Dastan, com o Abicalil da Aga, e o terceiro presente, acho que era o Tângari. Não tenho certeza do Francisco, né, um senhor alto, de cabeça branca, cabelo bem grisalho, e o Abicalil, que é uma pessoa que eu respeito muito, como o Rogério hoje Dastan, que sucedeu ali o Francisco. E me procuraram no gabinete, Márcio, isso foi em 2003, né? Estamos falando aí de 14 anos atrás, com uma demanda que eu achei mais do que justa, né, que era a questão da agenda tributária do setor metalmecânico da cidade. A cidade tinha instalado aqui, né, e ligado à sua história industrial, um setor forte no Estado e para o Brasil também, né, e eles tinham uma dificuldade de uma pauta tributária, porque para eles venderem os produtos produzidos em Friburgo no próprio estado do Rio de Janeiro, eles pagavam 19% de ICMS. E a indústria paulista e a indústria paranaense, competidoras diretas daqui do setor metalmecânico de Friburgo, vendiam a 12%. Veja que loucura, né? Ou seja, a indústria local que gera riqueza, emprega, paga o tributo no Estado, investiu no Estado, pagava 1/3 a mais de tributo para vender no próprio estado do Rio de Janeiro. Era penalizado. Você ter uma ideia, o setor da construção civil, a indústria da construção civil na cidade do Rio de Janeiro, na grande região metropolitana, em 2003, né, Friburgo só conseguia vender 20% da compra dessa indústria, 80% vinha de outros estados. Então, nós fizemos um debate na LER, um debate responsável, o governo era rosinha, aproveitamos uma oportunidade, né, não foi uma lei específica para o metal mecânico, nós aproveitamos uma emenda que eu fiz do metal mecânico, uma lei que tratava de reciclagem de plástico, veja bem. E era um momento que o governo queria aprovar a lei da reciclagem de plástico. Eu, como tinha um prazo ali do princípio da anualidade, se algum deputado pedisse vistas ou apresentasse emenda, não conseguiria votar naquele momento. Aí eu condicionei. Condicionei no debate do Colégio de Líderes a questão do regime especial do setor metal mecânico, que hoje não é mais nem regime especial. Nós fizemos uma lei por 10 anos. Sim. E quando venceu, nós agora renovamos por tempo indeterminado. Então, a questão do metal mecânico foi uma redução da base tributária. Fizemos aí uma guerra fiscal, hipótese alguma, só que o Rio passou a pagar 12%, como os outros estados pagavam para vender aqui dentro do próprio estado. Sim, deu igualdade de condições. Né? E olha a mudança, Márcio. Hoje
80% da compra da indústria da construção civil do estado do Rio de Janeiro é em Friburgo. Hoje a Stan é a maior indústria metalmecânica de fechaduras, dobradiças e maçanetas do Brasil. Prega mais de 2.000 pessoas diretamente. Friburgo se transformou, já tinha tradição, mas depois desse movimento se transformou na cidade que tem a maior concentração de indústrias metalmecânicas de fechaduras e dobradiças do Brasil. Está aí a AGA, está aí a Mundial, está aí a ELA, né? Enfim, é uma coisa impressionante. Tá? Isso gerou o quê? Emprego, né? Mais arrecadação para a cidade. E no segundo momento vem a moda íntima, né? Que você e o telespectador conhecem muito bem toda a história. Né? E que está numa situação de precisar renovar agora. Né? Não há dúvida, não há dúvida. E não é só mais Friburgo, não. O estado tem a moda praia em Cabo Frio, tem na própria região metropolitana áreas que são tradicionais, depois do fechamento das grandes indústrias têxteis, como o caso aqui em Friburgo. Talvez a moda íntima. Eu estive na FEVEST esse mês, né? Um espetáculo. Eu estava caminhando com a minha esposa no country e olhando as placas dos carros no final de semana. Tinha carro de todo canto do Brasil e do estado. Márcio, eu fiquei impressionado. É verdade. Aquela feira demonstra o papel que a moda íntima tem na economia da cidade e da região. Pô. Tá? Como é que não vamos olhar? Como é que não vamos defender a questão do incentivo e do regime especial para moda íntima em um país que há uma guerra tributária na federação entre os seus entes? Nós temos que proteger o Rio de Janeiro. E São Paulo acaba de zerar, né? E agora transformou em zero, né? Ou seja, né, vender dentro de São Paulo a moda é 0%. O que vai acontecer se nós aqui não enfrentarmos isso de frente, defendendo o interesse de Friburgo, o interesse do Estado? O grande empresário vai se transferir para São Paulo, porque tem capacidade para isso. O pequeno vai fechar o seu negócio e vai voltar a funcionar na informalidade. Quem perde com isso? O cidadão. Cidade e o Estado vão arrecadar menos tributo, vai diminuir o emprego formal e as pessoas voltam para a informalidade como era no passado. É um setor que tem um belo exemplo, Márcio. Sim. No passado, grande parte estava na informalidade. Quem trouxe a moda íntima, seu conjunto aqui para a formalidade foi o regime especial. Pagavam 19%, passou para 2,5%. Tá? Isso quebrou o Estado. Em hipótese alguma. O que aconteceu é que a má gestão do Estado, com pouca transparência por parte do governo. E hoje a gente está vendo o que deu a pouca transparência. Sim. Está aí o seu ex-governador, grande responsável. Sim, houve abusos, né? Não, abuso não, houve um saque. Saquearam o Estado do Rio de Janeiro. E essa questão foi tão grave que acabaram criminalizando no discurso a política de benefício, incentivo e regime especial tributário, sem compreender que tem... Nós temos hoje o que eu tenho discutido na Assembleia, separar o joio do trigo. Que tipo de separação temos que fazer, Márcio? O benefício, incentivo, o regime especial, que confirme a sua contrapartida. Qual é a contrapartida? Né? Emprego, circulação de riqueza, pagamento de tributo. Esse tem que ser preservado. E separar aquele que virou o que a gente chama na Assembleia de bolsa empresário. Até porque a base de captação de tributos acabou aumentando, né? Não há a menor dúvida, você produz mais, você vende mais, circula mais riqueza, não há a menor dúvida. Perfeito. Ou seja, querer responsabilizar a crise do Estado pelo incentivo e benefício é um equívoco, entendeu? O Estado está passando por essa crise aguda por responsabilidade exclusiva das decisões tomadas especialmente pelo gestor anterior. Não foi o único, Sim. mas o grande responsável está pagando o preço hoje e aparecendo para a sociedade a cada novo escândalo. Essa semana foi mais um ligado à área de transporte. A cada novo escândalo a gente vê a quadrilha que foi montada, chefiada pelo ex-governador, que saquearam os cofres do Estado do Rio de Janeiro. Conte, eu peço licença para te interromper um instantinho, a gente tem que chamar o nosso único intervalo. Convido o pessoal de casa a continuar com a gente, é rapidinho, a gente no segundo bloco vai falar bastante sobre educação. O deputado Conte Bittencourt é presidente da Comissão de Educação na LERJ há 15 anos, um assunto que interessa bastante a todos os friburguenses que se envolvem com a questão da educação no Estado. A gente já volta. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android
ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bom, amigos, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco. Infelizmente passa rápido, com o deputado Conte Bittencourt. Eu falo assim, o pessoal de casa sabe muito bem que assim como no trabalho que faço no jornal, critico quando acho que devo criticar, elogio quando acho que devo elogiar e dou aqui meu testemunho do trabalho sério que o senhor faz já há bastante tempo e até hoje nunca me deu motivo para desconfiar. Sempre foi uma pessoa solícita, sempre lutou pelas causas sérias e por isso mesmo conto muito contigo, Conte. Conte, né? Conto muito contigo, inclusive considerando que o senhor é um conselheiro do governo atual, foi uma das pessoas responsáveis por montar esse grupo, porque em determinados momentos tem sido difícil trabalhar, eu não faço segredo disso. A imprensa livre tem encontrado dificuldades, televisão, jornal impresso, e conto sempre contigo como esse bastião de moral, essa reserva moral e essa influência que o senhor tem. O senhor é um bom cacique da política estadual, por ser uma pessoa respeitada, uma pessoa realmente que merece os elogios que estou fazendo aqui e outros que recebe sempre. Conte, o senhor já é presidente da Comissão de Educação da Alerj há 15 anos, Nova Friburgo tem uma rede grande de professores, de funcionários ligados à rede pública estadual de ensino, inclusive através do Instituto Politécnico da UERJ também, que também estão com salários atrasados, enfim. Em Nova Friburgo tem acontecido uma situação que não é só de Nova Friburgo, acontece no estado, mas aqui tem acontecido de forma muito acentuada. O governo estadual, sobre a alegação de cortar custos, tem fechado escolas, tem fechado turmas de EJA, de educação de adultos, né? E várias outras turmas, e com isso tem ficado com uma certa sobra de professores em algumas disciplinas, português, educação física, matemática, e esses professores têm sido alocados para dar aula. Professor de português dando aula de filosofia, professor de educação física que teve um pouco de aula de anatomia, está dando aula de biologia. Então, eles fazem uma análise curricular e fazem essa alocação. Obviamente, como tem demanda muito menor para essas turmas, para essas matérias, mas o professor tem que dar aula em 6 escolas, fragmenta o horário dele todo e com isso não consegue ter tempo, por exemplo, para dar uma aula numa escola particular. Está uma situação muito difícil. A impressão de quem está de fora é de que está havendo um desmanche, quando a gente olha para a UERJ, aparentemente até intencional, da rede pública de ensino do Estado. O senhor é o principal nome da Alerj já há 15 anos com relação à fiscalização da educação. E eu gostaria de ouvir do senhor se o senhor concorda que o cenário atualmente é muito difícil, de que forma o colegiado da Alerj tem atuado no sentido de fiscalizar isso, porque realmente a sua função nesse momento não me parece ser uma função fácil. Ô Márcio, o nosso debate nessas questões todas que você colocou aqui, que são verdadeiras, e não é só em Nova Friburgo, é no estado todo, é um debate intenso na Alerj hoje, com um embate muito, eu diria, radical com o Poder Executivo. O que a gente está percebendo é que o governo, que foi um dos grandes responsáveis por essa crise que estamos vivenciando, não teve capacidade e competência para preservar as áreas de políticas estratégicas, como educação. O que eu estou percebendo na rede hoje, com tudo isso que você colocou e confirmando, é que esse último ano e meio, possivelmente a rede estadual de educação regrediu 10 anos. A gente, lamentavelmente, está voltando tudo que foi conquistado, com muito debate, com muita participação dos professores, profissionais, comunidade acadêmica nos últimos 10 anos, está se perdendo. Por falta de diálogo, por falta de respeito, por falta de esforço
né, dos gestores do Estado entenderem que na educação as ferramentas são diferentes. Nós não somos contra, lá na Comissão de Educação, onde os sindicatos de profissionais de educação têm assento praticamente permanente, o diálogo é intenso entre os parlamentares e as representações profissionais, comunidades acadêmicas, escolares também. Nós não somos contra você reorganizar a rede, reorganizar a oferta. Isso faz parte do processo de planejamento. Mas em educação isso tem o seu tempo certo, tem o seu momento certo. É inadmissível, em pleno mês de junho, com o ano letivo iniciado, com o planejamento pedagógico da escola, da turma, daquela disciplina estabelecido, né, em função de uma crise produzida pelo próprio governo, que é o grande responsável, não é o único, mas é o grande responsável, você querer replanejar toda uma rede, né, juntando turmas, suspendendo a oferta de curso ou de turno, tá mexendo com a vida do professor, junta alunos em plena execução do calendário letivo que tem um tempo de aprendizado diferente. Por mais que você fale, estou juntando 2 turmas do 9º ano do fundamental, mas são 2 turmas que não são mercadorias iguais, né? São 2 turmas com tempos pedagógicos, com projetos sendo desenvolvidos diferentemente. O olhar do professor é esse, é o olhar para a individualidade de cada agrupamento daquele. Como é que em pleno mês de junho você vai juntar? Então você primeiro cria um complicador no aprendizado desse aluno e que possivelmente vai gerar desestímulo, evasão, baixa motivação, tá? Um desrespeito pedagógico. Eu chamei isso no jornal de crime pedagógico. Estavam fazendo um crime pedagógico. Eu concordo completamente. Tá? Pelo que tem e segundo, a falta de respeito ao professor. O que é? O professor tem a vida dele. Como você disse, a maioria trabalha em mais de uma rede, ou na rede municipal, ou na rede privada. A maioria trabalha até nas 3 redes para poder compor um mínimo de subsistência no final do mês. Como é que você vai pegar esse professor também como se fosse uma mercadoria e de uma hora para outra deslocar ele para uma outra unidade, em um outro bairro, numa outra cidade e às vezes até numa outra regional? Eu te dou exemplo aqui, São Francisco de Itabapuana e Campos, estão na mesma regional, mas são quase 70 quilômetros entre uma cidade e outra. Como é que você vai? Está na mesma regional, o edital de concurso permite. Mas pera lá, bom senso. O professor está com a vida dele organizada. Não, e há casos de professores que morrem na estrada por causa disso. Olha cá, não são poucos. Márcio, você tem razão, a comunidade acadêmica, né, escolar tem toda a razão nessa insatisfação. É lamentável, né, a gente tem tentado de tudo. Conseguimos reverter no início do ano alguns quadros aqui, como em Friburgo mesmo. Em Friburgo, você... O Glauber Rocha, isso. Estive lá com os meninos na ocupação. A perspectiva desse CIEP, por sinal, é de fechar no final do ano de novo. Porque... Mas que seja dentro de um planejamento, não é abruptamente, tem que ter diálogo. Será que as pessoas não aprendem com a história? E foi uma luta muito bonita. Mas... A educação é diálogo, precisa de diálogo permanentemente. Tá? Então é um momento muito ruim, um momento muito difícil. Né? Temos apoiado os movimentos aí, naquilo que entendemos ser justo, e esse discurso está correto, essas questões todas que você colocou, torna a frisar, aconteceram, e a maioria dos casos é por falta de diálogo, por falta de respeito, por falta de conversa. O professor já está, né, com o 13º sem ter recebido. Já está com a escola funcionando hoje numa precariedade tremenda. Eu votei contra as contas do governo agora na Comissão de Orçamento, comissão que eu faço parte. Foi um dos 2 votos contrários. E difícil, nunca votei contra contas de governo. Mas votei por quê? Porque o governo aplicou os 25% em educação. Aplicou de forma contábil, empenhou. Mas eu falei no meu pronunciamento, olha, vocês tiraram os porteiros das escolas, vocês diminuíram o contrato de limpeza e as escolas ano passado, em 2015, 2 dias por semana ficaram sem limpeza. A merenda, 2 dias por semana, foi merenda fria. As escolas estão sem manutenção, sem investimento básico na manutenção. Os diretores e adjuntos hoje estão fazendo múltiplas funções, cuida da portaria, zeladoria. É uma loucura, eles estão desconstruindo
a educação pública do Estado do Rio de Janeiro, depois de muita coisa ter avançado nos últimos anos. É uma pena. E com relação às universidades, ô Márcio, né, a nossa luta hoje é garantir, tá, o 10º orçamentário. Estamos quase conseguindo, Márcio. Para o telespectador, o que é o 10º orçamentário? É um debate que eu tenho feito dessa. Não vai chegar ainda à autonomia como nós queremos, com o orçamento, como estabelece a Constituição Estadual, dos 6% da arrecadação de ICMS. Hoje nós estamos gastando algo em torno de 3,8%, já que não é mais só a UERJ. Hoje nós temos a UERJ, temos a UENF em Campos, temos a UESO na Zona Norte, temos as FAETERGs, o ensino superior da FAETEC em alguns lugares do estado, e temos o CEDERJ, CCS, que são 40 mil alunos de graduação, a educação à distância, semipresencial. Tem aqui um polo em Friburgo, né? Isso é um programa brilhante do estado do Rio de Janeiro. Talvez o CEDERJ-CCS tenha sido a coisa mais importante que aconteceu na educação pública enquanto política de Estado no Rio de Janeiro. Porque você hoje oferta em quase todo o interior uma graduação pública, gratuita e com qualidade, na modulação à distância. Então o menino faz química aqui e sai diplomado pela UF, pela Universidade Federal Fluminense. Sim. Ele faz biologia em Bom Jesus de Itabapuana e sai diplomado pela UFRJ. Tem campus em Cantagalo. Fantástico, um senhor programa. Tá? Então o que nós estamos pelo menos tentando para o ano que vem? Ô Márcio, o 10º é o governo, estamos quase no finalzinho desse entendimento. É o governo garantir um orçamento mínimo dentro do orçamento da universidade, mas que será repassado mensalmente de forma religiosa. Por que isso é importante? Porque nós estamos falando dos principais centros de produção de inteligência do Rio de Janeiro. As universidades públicas são aquelas que garantem o projeto de formar os jovens cientistas, pesquisadores, que constituem os principais laboratórios de pesquisa, de inteligência. Século XXI, o desafio é a inteligência, é o domínio do conhecimento. Eu tenho falado para o governo, olha, vocês querem encontrar uma alternativa à nossa alta dependência de petróleo e gás, tirando dinheiro da ciência e tecnologia, Como, né? matando as universidades? O único caminho que tem para isso é a inovação, é criar novas alternativas para a economia do Rio de Janeiro no futuro. E quando eles tiram esse recurso, Márcio, você perde pesquisadores, você perde laboratórios, você para pesquisas. O Rio de Janeiro, Márcio, foi responsável por 6% de toda pesquisa da epidemia da Zika no mundo. Você veja bem, no mundo. Isso não é pouca coisa, não. É uma referência do Rio de Janeiro. Então você está perdendo tudo, bilhões e bilhões que foram investidos ao longo do histórico do Estado, por uma crise fiscal produzida pelo governo e que não está tendo hoje a sabedoria de, pelo menos, preservar as áreas estratégicas do Estado. E ciência e tecnologia. Aí falamos de universidades, falamos de cérebros, de inteligência, é uma dessas áreas essenciais. Conte, nós estamos no nosso último minuto de programa, infelizmente. Uma pena, hein? É. Uma pena, Mas quero voltar. Não, o senhor está sempre convidado, as portas estão sempre abertas, né? Mas eu te faço uma perguntinha de 1 minuto, então. Perspectiva. Qual é a perspectiva para esse quadro de educação nos próximos anos, enfim? Ô, Márcio, muita luta. Rio de Janeiro, nós vamos ter um período fortalecer as cidades, né? Fortalecer aqui em Friburgo o Renato Bravo, esse prefeito que eu acredito muito e que vai botar essa cidade no seu caminho, olhando o futuro da região. Friburgo voltar a ser a Friburgo do passado, aquela Friburgo que assumia a responsabilidade de toda uma macro-região aqui do centro-norte serrano. Friburgo voltar a ter o seu papel estratégico, uma cidade com capacidade intelectual, capacidade acadêmica instalada, inteligência, indústria, muita disposição de ajudar, né, a trabalhar a nossa Friburgo, a sua região e o estado do Rio de Janeiro. E pedir para voltar aqui ao seu programa, para a gente continuar conversando. Você que é um cara brilhante, inteligente, papo sempre bom. Eu reafirmo que tenho confiança no senhor. É uma pessoa que realmente confia e com quem eu conto para várias situações de política. É uma pessoa sempre a quem eu recorro.
Conte, muito obrigado, nosso tempo realmente esgotou. Eu agradeço também a equipe da TV Zoom, que tem tido essa confiança na gente. Convido todos vocês a acompanharem nosso programa Direto ao Ponto na semana que vem aqui de novo pela TV Zoom. Espero que tenham gostado tanto quanto a gente. Muito obrigado. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.